Meus amados irmãos, meus amigos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos, né? Hoje é dia 25, dia de Natal, dia que nós lembramos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 7, onde diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É claro que esta passagem está relatando o nascimento do menino Jesus, o nascimento daquele que viria para salvar e livrar a muitos da condenação proveniente dos pecados. Meus amados irmãos, meus amigos, eu queria trazer um pouco deste fato, da história do nascimento de Jesus. Ontem nós falamos da profecia, hoje nós vamos falar do cumprimento da profecia. Nós falamos do profeta Miqueias, que profetizou o nascimento de Jesus e onde ele deveria nascer. Hoje nós trazemos o nascimento. E Jesus, como foi profetizado, ele nasceu em Belém. Aqui no versículo 1 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Aqui, de 1 a 3. Então, o decreto de César, né, que publicou esse decreto para que as pessoas fossem cada um à sua cidade alistar-se para o recenseamento. Esse decreto de César foi o quê? Um projeto de Deus. Não era César que estava no comando, mas era o próprio Deus. Por quê? Porque Deus determinou que Jesus deveria nascer lá na cidade de Davi, não é? Lá onde Davi nasceu. E José e Maria moravam na Galileia, moravam em Nazaré. Portanto, eles teriam que subir para a cidade de Davi, para onde Jesus deveria nascer. Então, Jesus impeliu o coração de César para que ele determinasse este censo. Então, o versículo 4 diz: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, José sai da Galileia e sobe para a Judéia, para a cidade de Belém, para que ali Maria desse à luz o seu primogênito. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, os 9 meses. Então, chegou a hora de Jesus nascer e Deus preparou tudo. E olha, eu queria chamar a atenção de vocês para a situação em que Jesus nasceu. E ela deu à luz o primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em meio a uma situação que para nós pode ser uma situação difícil, complicada. O Salvador do mundo nasceu em meio a animais. Tudo isso determinação do nosso Deus. E vejam que o nosso Senhor Jesus Cristo, até para nascer, ele nasceu em um lugar que muitos de nós
não queríamos estar. Isso demonstra que Deus está mostrando aqui para nós como nós devemos ser humildes como discípulos de Jesus. Jesus renunciou a si mesmo em amor a Deus e em amor a nós. E até na hora do nascimento, ele nasceu entre animais. Eu queria dizer a vocês que as profecias, as promessas, os planos de Deus, eles não falham. Homens não podem frustrar os desígnios do nosso Deus, porque Deus é poderoso, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. E como ele profetizou através dos profetas do Antigo Testamento, a profecia se cumpriu exatamente como Deus determinou. Isso traz esperança para nós, nos traz fé. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso é verdade, porque o próprio Jesus, quando no final do seu ministério, orando, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eis aí porque nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, temos a segurança da nossa salvação. E você, já está seguro? Já sabe para onde vai depois que você morrer? Se ainda não, se volte para Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, porque ele já nasceu, ele já padeceu, ele já ressuscitou e está sentado à direita do Pai, advogando por nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com vocês, hoje e sempre. Bom dia.